Oi, pessoal. Essa aula vai ser, como vocês pediram, sobre o sistema nervoso, mas focado em métodos de neuroimagem. Vou falar dos métodos e daí a gente vai falar um pouco sobre como funciona o cérebro de uma maneira muito resumida. Então, bem, isso é um cérebro, tá? Você pode olhar para ele, é uma estrutura que você não consegue inferir muito a função só de olhar para a estrutura, né? Tem algumas articulações, músculos que você consegue entender mais ou menos como funciona de olhar para ele. O cérebro, não. Ele é essa coisa e essa massa, né? Você tem giros, sulcos, vários tipos de classificação de estruturas, mas você não consegue imaginar como funciona só a partir da estrutura. Essa é uma característica, né, dessa. E é importante porque quando a gente fala de cérebro, geralmente a gente fala do cérebro, né? Todo mundo só pensando na cabeça. Mas o sistema nervoso, ele é constituído tanto pelo sistema nervoso central, né, que é o cérebro, o tronco, a medula, como está aqui nessa imagem, mas também com nervos, né, o sistema nervoso periférico, que percorre o corpo inteiro. Então você tem neurônios na ponta dos seus dedos, você tem, né, feixes, prolongamentos neuronais em todas as partes do seu corpo. Tem o sistema nervoso que participa dos projetos interoceptivos. Então é muito importante, quando a gente pensa no sistema nervoso, primeiro, ter essa noção da dimensão completa do sistema nervoso, do seu corpo, e outra, que não é como se o cérebro, né, o sistema nervoso central, enviasse instruções e o resto do corpo obedecesse. A ideia é que o sistema nervoso está ali para reagir ao ambiente, o ambiente, tanto o ambiente interno do seu corpo, né, através desses neurônios periféricos, como do ambiente. Então, nós somos uma constante reação a eventos, sejam passados ou atuais, e o papel do sistema nervoso é guiar a gente nesse mundo, tá? Então ele recebe muitos estímulos, processa, devolve, uma coisa muito de duas vias. Isso é bom ficar claro, assim, porque a gente vai conversar sobre outras coisas depois e aí fica uma coisa muito como se o cérebro fosse uma visão determinista, assim, do cérebro, sabe? Como se ele mandasse e ele fizesse. E, enfim, depois a gente vai conversar também sobre essa ideia do eu cérebro, né? O sujeito cerebral. Mas seguindo, então esse aqui é o sistema nervoso, uma visão geral, temos neurônios em todo o nosso corpo. Aí eu vou focar no cérebro-cabeça, porque a gente vai falar dos métodos que olham para o cérebro-cabeça. Isso aqui é um cérebro mais real, na verdade é bem real, é um cérebro humano, plastificado, é uma técnica que você consegue conservar, assim, o órgão. Enfim, só para vocês terem uma noção do cérebro, é meio nojento mesmo. Assim. Bem, então tá. Esses são os principais métodos de neuroimagem que eu vou falar hoje. Tem vários outros, não vários outros, mas tem alguns outros, e esses são os principais. Todos eles usam a ressonância magnética funcional. Tá? Então você tem tanto como ver estrutura do cérebro, então isso aqui, enfim, você está basicamente olhando a anatomia. Tá? Isso aqui é aquele cérebro que eu mostrei antes, agora é uma pessoa, numa máquina. Você tem como ver funcionamento cerebral através de uma medida que usa, uma medida indireta, assim, que usa a concentração de oxigênio em determinado local do cérebro para ver onde está sendo mais recrutado, né, quais regiões cerebrais estão sendo mais recrutadas em uma determinada tarefa. Você tem métodos de conectividade, que são esses aqui do lado, tanto conectividade funcional, sabendo qual região está se conectando com qual região, quanto conectividade estrutural, que é essa daqui, tá? Que você está vendo os feixes de neurônios, os prolongamentos dos neurônios dentro do seu próprio cérebro, tá? Isso aqui seria esse cérebro aqui todo conectado estruturalmente. Então, quando eu falo da ressonância, isso aqui é uma ressonância, para quem nunca fez ou nunca viu uma ressonância magnética. Essa aqui é uma ressonância onde a gente fez experimento por muitos anos. Era a ressonância antiga, ela ainda existe, mas a gente tem uma outra agora no Instituto DOR, onde a gente mapeia a atividade do cérebro. Então, todas as imagens que eu te mostrei podem ser adquiridas com essa única máquina. Tá? Então, você deita, a pessoa fica deitada na máquina. A gente tem uma televisão aqui atrás, que às vezes entra um espelho, que é onde a gente mostra os estímulos para essa pessoa. Então, se a gente está fazendo um experimento com estímulos emocionais ou auditivos, posso dar alguns exemplos, sem ideia, você quer ver o funcionamento cerebral em uma determinada condição, né? Enquanto a pessoa vê um filme específico. Então, você mostra esse estímulo visual para a pessoa e você vê a atividade cerebral dela enquanto isso. Então, para isso que tem essa televisão ali atrás. Também para acalmar os pacientes, no caso de um exame clínico. E aqui é onde ficam os pesquisadores, né, do lado de fora, então a pessoa entra lá dentro, a gente fica monitorando aqui o cérebro, apresentando os estímulos e tudo é feito de uma maneira super integrada com os computadores para coletar esses dados das pessoas.
Bem, então começando pela estrutura assim mais simples, isso aqui é uma ressonância magnética estrutural, tá? Tem uma ponderação em T1, né? Enfim, basicamente essa é uma imagem de um cérebro que você consegue ver aqui os giros, os sulcos, você consegue ver as regiões anatômicas, então você tem córtex frontal aqui, principalmente a porção pré-frontal. Lembra que a gente conversou sobre a questão do córtex pré-frontal em humanos ser bastante diferente de outros córtex pré-frontais, né, de outros animais? A gente tem esse córtex pré-frontal que outros primatas, por exemplo, não têm, tá? Ratos nem têm um pré-frontal, assim, coitados. Então, assim, a ideia é que estipula-se que essa região seja envolvida com processos cognitivos mais complexos, justamente por ela ser tão recente na escala evolutiva, né? Enfim, são os neurônios superarborizados, tem córtex frontopolar aqui, né? O pré-frontal do pré-frontal, tem córtex órbito frontal, que fica bem aqui, é meio bem orbital, que também tem envolvimento com o processo de recompensa, expectativa de recompensa, cognição social, emoção, enfim, as regiões é muito louco. Você pode falar, tal região tem tal função. Não, cara, uma mesma região está envolvida em várias funções cognitivas, emocionais, né? Enfim, de processamento. Então, é difícil dizer, essa região faz isso. É mais fácil falar isso para o córtex motor, né? Então, aqui em cima, por exemplo, a gente tem, né, olhando, isso aqui são 3 cortes da cabeça, não ia falar disso antes. Tem o córtex, o corte no meio da cara, assim, você vê de lado, o corte é assim, que é onde você está vendo essa terceira imagem, e o corte é assim, né, como se estivesse vendo de frente a cabeça. E nesses cortes você consegue ver diferentes estruturas, né? Então, por exemplo, aqui eu estou usando esse para falar dessas regiões que ficam mais no topo, bem no meio, que regiões bem mediais, né? Então, bem aqui, assim. Então, o córtex motor, por exemplo, fica bem por aqui, assim, motor e sensorial. Aqui não dá para ver mais, está muito baixo. E aí sim, você tem a sua representação do corpo motor, sensorial e tal, mas quando você fala de emoção, de cognição, de memória, de processamento de informação, é tudo muito distribuído, tudo muito em rede, por isso que a gente estuda muito a ideia das networks, né, das redes, enfim. E aqui é muito legal assim esse corte tá aqui, porque você tem uma noção de regiões subcorticais, que a gente chama, tá? Então você tá vendo essas coisinhas mais escurinhas aqui? Isso aqui é uma região super famosa assim, na neurociência, né, e super estudada, o estriado, tá? É uma região onde tem muitos receptores dopaminérgicos, né? A dopamina tem um envolvimento com uma gama de comportamentos motivacionais, inclusive com abuso de substâncias, enfim, tem várias questões discutidas em relação ao comportamento alimentar. Então, é uma região muito, muito estudada por processos de recompensa, de modo geral, de comportamento de recompensa. O neném chorando no fundo vai acontecer em todos os vídeos que a gente fizer aqui. Tadinho, tá com o pai. Então, e por fim, aqui nessa estrutura você consegue ver outras regiões também, né? Você tem esse córtex aqui, que é o córtex da ínsula, que é uma região super envolvida com processos interoceptivos, com processos gustatórios, alimentares, emocionais, recompensa. Estipula-se que até um terço de todos os estudos da neuroimagem encontrem a ínsula. Tá? Então, assim, você tem uma ideia de como as regiões são muito encontradas, né? Pode falar mais, né? A visão fica meio projetada aqui no córtex occipital, que é essa parte bem de trás assim, do cérebro, tá? É aqui que o seu processo visual primário, o córtex visual primário, reconhece objetos e as coisas que você está fazendo. Das reconhecimento de objetos e de pessoas é mais no temporal, assim. Mas, enfim, chega de falar de função, vamos falar só qual é a ideia dessa imagem aqui que a gente está coletando. A gente tem as regiões mais escurinhas da imagem, que é a substância cinzenta, tá? Então, essas bordinhas aqui todas são substâncias cinzentas. Tá vendo que dentro, onde eu falei desses núcleos, né, são chamados literalmente os núcleos da base, você tem regiões escurinhas também dentro do cérebro, tá? E você tem regiões brancas, que são essas aqui, tá? Qual é a ideia? A substância cinzenta é composta por corpos celulares dos neurônios, enquanto a substância cinzenta é composta pelos prolongamentos neuronais, tá? Então, deixa eu mostrar aqui uma outra imagem, um neurônio. Tá? Vocês devem já ter visto um neurônio na vida de vocês, mas a ideia é que aqui você tem o corpo celular do neurônio, que é onde ocorrem vários processos de produção de neurotransmissor, onde os neurotransmissores chegam, né, e desencadeiam uma cascata de novas produções de neurotransmissores. Então, aqui é onde muita ação acontece. Assim. E você tem o axônio, que é a substância branca, aquela parte branca do cérebro, que é onde funciona a transmissão, né, dessa mensagem para outros neurônios. Basicamente, de maneira geral, é isso. Tá, pausa.
Bem, retomando aqui. Vamos lá. O neném vem de vez em quando, tô até com mochila aqui. Então, voltando, então você tem essa estrutura, assim, corpo do neurônio, prolongamento do neurônio, substância cinzenta é onde tem o corpo do neurônio, substância branca é onde tem o prolongamento do neurônio. Por que isso é importante? Porque a gente vai estudar como esses diferentes métodos podem ser utilizados para ver tanto a conectividade, né, para onde está indo o axônio, quanto a produção, enfim, a atividade, né, do cortical. Então, vamos lá.